Conhecer um pouco mais sobre a temática que vamos trabalhar hoje. O objetivo desse projeto é ajudar os alunos e estudantes em relação à sua formação, para que eles possam buscar mais informações, possam se aprimorar em relação aos seus estudos. Pela transmissão online. Nós teremos agora, então, o início, meio-dia e 20, da apresentação, está prevista para o término até às 13h45. Teremos aí uma parte de questões que vocês podem estar abordando, a professora vai aqui organizar da melhor forma possível. Temos uma lista de presença que estará circulando para vocês, então é muito importante que vocês assinem essa lista de presença para que a gente possa aí ter o registro das participações. Ao final também da palestra, nós teremos a entrega de um certificado para vocês e enviaremos via e-mail um questionário para que vocês sugerindo outras temáticas, sugerindo outras palestras, de modo que a gente possa se organizar e oferecer outras oportunidades de promoção aí dos estudos de vocês. Tá? Então, mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria de apresentar para vocês a professora Andréia Esteves Maculano. A professora Andréia é aqui da Unicamp. Ela possui graduação em Educação Física, especialização em Esportes Adaptados pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado em Psicobiologia, doutorado em Ciências e pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade de Ciências Aplicadas, e credenciada nos cursos de pós-graduação em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo, do programa da FEF, aqui da Unicamp, área de concentração Atividade Física Adaptada, e é coordenadora do Laboratório do Sono e Exercício Físico, LASEF, da FCA. Tem experiência em pesquisa básica e clínica, docência e extensão na área de aspectos psicobiológicos, com ênfase em educação física, atuando em educação física adaptada, sono, distúrbios do sono, exercício físico e trabalho em turno. É membro pesquisador da Academia Paralímpica Brasileira. Então, é um prazer, né? Agradeço antecipadamente aqui o aceite do convite da professora Andréia, que vai aí nos falar e nos informar um pouco sobre a temática sono e exercício físico. Né? De que modo que tudo isso pode nos ajudar em relação aos nossos processos de aprendizagem e de estudo. Okay? Então, professora, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Vocês acham que dá para eu ficar sem o microfone? Está todo mundo me escutando bem? Não? Porque assim, eu mexo muito a mão. Boa tarde. Eu vou me embananar aqui, eu tenho certeza, com microfone, pointer, mas tudo bem. Eu quero agradecer o convite, fico muito feliz em poder estar aqui falando para vocês de um assunto que eu gosto muito, venho estudando isso desde 2000, então tem um tempinho. Vocês perceberam, pela Marilda falando, e pelo sotaque, o meu mineirês, então eu falo rápido também, então se a Andréia começar a correr muito, vocês falam, Andréia, dá uma freadinha. O que a gente vai conversar aqui hoje vai ser o que vocês fazem todo dia, dormir, e espero que também façam quase todos os dias algum tipo de atividade física. A gente sabe que o sedentarismo hoje em dia está a mil, a gente não tem tempo para nada, sempre arruma uma desculpa para não ter que fazer exercício físico. Eu falo isso porque eu sou formada em Educação Física, casa de ferreiro, espeto de pau, eu também sempre, quando eu posso arrumar uma desculpa, eu não faço. Eu sei o quanto é difícil a gente ter essa rotina da prática da atividade física. Mas também eu sei que vocês já devem ter percebido também por experiência que quando a gente faz exercício físico, o nosso sono é bem melhor. A gente dorme mais profundo, a gente tem um sono que a gente acorda descansado, que é diferente daquele sono que a gente acorda pesado, querendo ficar um pouco mais na cama. E tanto as consequências do dia seguinte, porque o que mais influencia como a gente percebe que o nosso sono não está legal, justamente é isso, é o dia seguinte. Se a gente está sonolento, se a gente está irritado, se a gente está com a memória fraca. Então, assim, é na consequência do dia seguinte, na nossa qualidade de vida, que a gente percebe que a gente não está dormindo bem. E muita gente nem percebe, não consegue fazer esse link do eu não estou dormindo bem, então é por isso que eu não estou bem durante o dia. Então, é isso que a gente vai tentar falar aqui hoje um pouquinho para vocês.
Eu acho que é melhor a gente ir conversando, bate-papo. Tá com dúvida, levanta a mão, pergunta. Aula de sono, normalmente, eu até comentei com a Maria, ela vira consulta, a gente sempre tem uma dúvida. Porque meu pai ronca, porque minha mãe tem apneia, minha mãe tem insônia. Então, assim, a gente vai conversando e vocês vão tirando dúvidas se vocês tiverem ao longo da apresentação. Pode ser assim? Então tá, deixa eu tentar me organizar, peraí. A gente sabe que o ciclo vigília-sono, ele é considerado uma adaptação do nosso organismo ao ciclo dia-noite, que ele persiste mesmo na ausência de pistas temporais. Por que eu digo isso? Tem um experimento super antigo que as pessoas ficaram em uma caverna sem as pistas temporais de claro e escuro, e a pessoa ela tem esse período de sono e de vigília. Hoje ele é fixado em 24, mas se a gente deixar a pessoa em livre curso, em um ambiente que ela não tem a pista temporal, ele é um pouquinho maior que 24 horas, 24 ponto alguma coisa. Então, assim, esse ritmo, ele persiste, igual a vários outros ritmos que a gente tem no nosso organismo. O batimento cardíaco é um ritmo, o ciclo menstrual é um ritmo, respiração é um ritmo, então, a liberação de alguns hormônios, então, tudo tem um ritmo no nosso organismo. Então, o ciclo vigília-sono, ele é considerado um ritmo biológico, que é essa sequência de eventos que se repete em uma mesma hora, com o mesmo intervalo de tempo. Então, a gente tem o ritmo da temperatura corporal. Eu acho que a temperatura corporal é um ritmo que a gente consegue perceber sem perceber que isso está acontecendo com a gente. Eu vou falar ali na frente. A melatonina, ela é uma variável biológica rítmica que pode influenciar no nosso ritmo de sono e vigília. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter escutado falar da melatonina. Ela é liberada no período escuro, então ela tem a sua acrofase, ou seja, o seu máximo de liberação às 4 horas da manhã, e o início da secreção dela é por volta das 8 horas da noite. A gente precisa da melatonina para começar a dormir? É porque ela ajuda muito a gente a começar a dormir. Então, se a gente fica num ambiente muito claro, isso arrasta um pouco essa liberação da melatonina e isso pode aumentar a nossa latência de sono, ou seja, a gente pode dormir mais tarde. Então, ela influencia, sim, ela ajuda na indução do sono. Juntamente com a temperatura corporal, que é um outro fator muito importante também para ajudar a nossa indução do sono. Nossa curva da temperatura corporal, ela tem 2 momentos de redução, que um é por volta, que é o nadir, que a gente fala, por volta das 3, 4 horas. Sabe aquele horário da madrugada que a gente puxa a coberta, que dá aquele friozinho? É esse o horário que a gente tem a menor temperatura nossa corporal, então está associado. E qual é o segundo horário? Quem aqui almoçou? Alguém almoçou? Quem sente esse soninho maravilhoso agora depois do almoço? Eu estou dando aula no melhor horário, né? Tá certíssimo. É esse aqui, ó. É essa segunda redução que a gente tem no nosso organismo da temperatura corporal. Ela aparece lá pelas 1h30, pelas 2 horas da tarde. E a gente chama isso de efeito feijoada por conta do almoço. Então, assim, independente se você comeu alguma coisa ou não, se você almoçou ou não, a gente tem essa redução da temperatura corporal. Então, é fisiológico sentir essa sonolência depois do almoço, mas essa sonolência pequena que vem e passa é normal. O problema é aquela sonolência que vem e fica, que você quer deitar e quer dormir e ficar horas deitadinho lá dormindo. Esse é o problema. Porque o cochilo da tarde, ele é super importante, mas ele não pode durar mais do que 30, 40 minutos. E tem um porquê disso, porque, eu vou falar aqui na frente, a gente tem as fases do sono e a gente tem o sono profundo. E quando a gente acorda no meio de um sono profundo, sabe quando a gente acorda perdidaço? Onde eu estou, para onde que eu vou? Aquele sono que a gente acorda sem saber onde está. É quando a gente acorda no meio do sono profundo. Eu vou explicar o porquê. Então, se a gente faz um sono muito longo depois do almoço, a gente acorda até com mal-estar, acorda meio preguiçoso. Então, assim, o legal é aquele sono curtinho mesmo, só para dar aquela descansadinha, repor energia e voltar para o batente. Então, por isso que a gente chama aqui de efeito feijoada. Então, a temperatura corporal e o sono principal também, ela coincide com a liberação da melatonina. Então, a gente tem o aumento, tem a liberação da melatonina e a queda da temperatura. Esses 2 fatores em conjunto auxiliam para que a gente tenha o início do sono, a gente comece a dormir. Isso foi o que eu falei, do nadir às 4 horas e o máximo da temperatura seria 6 horas. Então, o que é o sono? Ele pode ser definido como um estado de imobilidade com uma grande redução da responsividade, que pode ser distinguida do coma ou anestesia por apresentar grande reversibilidade, um monte de palavras. O que quer dizer? Antes, várias pessoas acham que enquanto você está dormindo não está acontecendo nada no teu organismo.
Mentira, o nosso organismo está até trabalhando demais enquanto a gente está dormindo. Na verdade, ele está tentando ajeitar várias coisas que a gente fez errado durante o dia, ele está dando uma acomodada. Então, o nosso cérebro está em constante atividade no momento que a gente está dormindo. Então, a gente dorme para ter função restaurativa, conservação de energia e consolidação de memória. Essas coisas acontecem em determinadas fases do sono. Por que a avó da gente falava, você tem que dormir para crescer? Por que a gente tem que dormir para crescer? O que acontece no sono aqui? Liberação de qual hormônio? Quem sabe? Qual hormônio que a gente tem liberado durante o sono? Fala alto. Vocês estão sem microfone, eu estou com microfone. GH. O GH é liberado no sono de ondas lentas. Então, estava certinha a vozinha lá falando, dorme para crescer. A gente precisa dormir para ter essa liberação de GH. A gente faz algum tipo de atividade física, a questão do anabolismo acontece durante o sono. Então, a gente gasta energia acordado e a gente dorme para poder repor essa energia. E a consolidação da memória, que é muito importante para todos vocês, nessa fase que vocês estão mais ainda, em todas as fases da nossa vida, com certeza. Mas eu falo isso para vocês porque vocês gostam muito de uma balada, de ficar acordado a noite inteira, coisas do gênero, e isso acaba influenciando aqui na nossa consolidação da memória. Porque também é numa fase específica do sono, que é no sono dos sonhos, que a gente chama sono REM, que é onde a gente tem essa consolidação da memória. Então, se a gente acaba não passando por essa fase do sono, isso pode atrapalhar em guardar o que foi aprendido durante o dia. Isso também pode ser muito influenciado por distúrbios do sono. Eles acabam afetando essas fases do sono e isso são e traz aquelas consequências que a gente tem dos distúrbios do sono. Então, o nosso sono ele é dividido na vigília, sono não REM, que é o sono de ondas lentas, e o sono REM, que é o sono paradoxal, que é o sono dos sonhos. Por que ele chama paradoxal, o sono REM? Porque aqui a gente consegue ver as ondas cerebrais em cada estágio do sono. Essa foto ela é mais antiga. Hoje o estágio 3 e 4 eles fundiram, então a gente só fala estágio 3. Então a gente tem a onda que a gente percebe de quando a gente está acordado de vigília, ela tem uma rápida frequência e baixa amplitude, ela é curtinha e rapidinha. A gente percebe que no sono REM, que é o sono dos sonhos, olha como é a nossa onda cerebral também. Ela também tem a mesma carinha de quando a gente está acordado, só que é um paradoxo, a gente está dormindo. E o que mostra que a gente está dormindo então? Se a gente, olhando pela onda cerebral, pelo eletroencéfalo, a onda é igual. Onde está a diferença? O que acontece quando a gente está sonhando com o nosso corpo? Vamos, gente, vocês são muito tímidos. Os olhos mexem rápido. É isso também. Mas, tirando isso, a nossa musculatura, como que ela está no sono REM? A gente está em atonia muscular. Por que a gente está em atonia muscular quando a gente sonha? Estou sonhando que eu estou brigando com o meu marido. Eu vou lá, uma ótima desculpa. Você vai vivenciar o que você está sonhando. Então, assim, se eu estou sonhando que eu estou jogando bola, se eu não tenho esse desligamento do meu músculo, eu vou o quê? Chutar a noite inteira, eu vou movimentar. Então, o nosso organismo é muito inteligente, então ele desliga a nossa musculatura justamente para isso. Então, a gente tem uma atonia muscular. Então, conforme a gente vai dormindo, a nossa musculatura ela vai relaxando. Então, isso aqui chama hipnograma, que é uma foto de um período de sono. Então, a gente passa por todos os estágios do sono, uma pessoa que não tem nenhum distúrbio do sono, tá, gente? Uma pessoa que dorme bem, que dorme a noite inteira, normalzinha. Ela passa por todos os estágios do sono. Então, vamos supor, eu estou acordada, aí eu comecei a dormir. A maioria do tempo de sono, de porcentagem de sono, é o estágio 2, que é um estágio meio de transição. Eu volto para o 2, aí eu aprofundo, vou para o sono de ondas lentas, eu volto para o 2, eu vou para o sono REM. Então, eu fico nessa transição. Então, eu acabo passando por todos os estágios do sono. No primeiro terço da noite, eu tenho mais sono de ondas lentas, eu tenho mais sono profundo. No segundo terço da noite, eu tenho mais sono REM, que é o sono dos sonhos. Como que vocês percebem, acontece isso com vocês todos os dias, mas vocês nunca perceberam e agora vocês vão começar a prestar atenção. 6, 7 horas da manhã, a gente sempre acorda sonhando, não acorda? A gente acorda, eu queria tanto continuar sonhando isso, não tem jeito. Então, assim, a densidade de sonho, ela é bem maior no terço final da noite. Por isso que a gente sempre acorda sonhando. Por isso que é muito importante a gente não ter essa privação de sono. E o que acontece muito hoje em dia? A gente acorda cada dia mais cedo para poder dar tempo de fazer tudo, não pegar trânsito, coisa do gênero. Então, a gente acaba dormindo mais tarde e acordando mais cedo. Então, a gente fica privado de sono. Então, a gente é privado desse soninho final aqui, que é o do sono REM.
Quem tem apneia do sono, que é aquele distúrbio do sono que todo mundo conhece, claro, que a pessoa ronca, ronca, ronca e ela para de roncar. Quem está do lado fica super feliz, porque felizmente agora eu vou dormir. E aí do nada vem um trovão, aquele barulho horroroso, e a pessoa volta depois de 20 segundos a respirar. O que acontece com essa criatura? Essa criatura, ela tem essa apneia do sono normalmente no estágio 2. Então ela acorda antes do quê? De entrar no sono REM. Então ela praticamente quase nunca ela entra no sono REM. Então ela é sempre privada de sono REM. É aquela típica pessoa que está sentada no sofá e em 1 minuto já está dormindo e roncando. É aquela pessoa que se está sentada aqui, esquece. Não vai durar 5 segundos que vai estar já cochilando, o pescoço já vai estar caindo. Memória abalada, não consegue guardar nada. Por quê? Porque a gente precisa passar por o sono REM para poder consolidar a memória. Estudar para a prova a noite inteira. Estudei para a prova a noite inteira, tenho prova amanhã cedo. Você vai sair super bem na prova, porque você não dormiu, mas está fresquinho na tua cabeça. Mas daqui 1 semana, você pode perguntar que a pessoa não sabe nada. Então, assim, estudou, tem que dormir, para a cabeça guardar. Teu cérebro tem que armazenar isso. Então, não adianta nada estudar e não dormir. Você tem que dormir. Alguns estudos mostram que quando a gente está aprendendo alguma atividade nova, sei lá, pintura, tocar algum instrumento, normalmente no início, quando você está no começo do aprendizado, o seu tempo de sono REM, ele até aumenta um pouco, justamente por isso, que o teu cérebro está guardando, está trabalhando para guardar essa informação. O que acontece com os sonhos? Então, já que a gente fica mais tempo, a gente tem um maior predomínio de sono REM no final, no segundo terço, então a gente tem uma maior densidade de sonhos no final, que é isso que eu falei para vocês, aquele sonho que a gente sempre acorda de manhã no meio de um sonho. A gente tem também liberação de alguns hormônios específicos também, tanto em determinados estágios do sono. Então, tem específicos para sono de ondas lentas e específico para sono REM. Movimentos oculares em criança, a gente percebe muito. Quando a criança está dormindo e o olhinho está mexendo, ela está sonhando. A gente também, quando a gente está no sono REM, o nosso olho está mexendo. Quem aqui lembra que sonhou? Lembra do sonho todos os dias? Tem gente que acha que não sonha aqui? Tem gente que acha que não sonha. Você sonha. Não existe quem não sonhe. A única forma de não sonhar é ter uma apneia. Você não tem cara de que tem apneia, não. Tá bem magrinho para ter apneia. Você também não tem cara de que tem apneia, não. A gente sonha todas as noites. Não existe quem não sonhe. Não existe isso. Só que você pode lembrar ou não. O que faz a gente lembrar do sonho? Alguém sabe me dizer o que faz a gente lembrar do sonho? Oi? Se acordar no meio do sonho, você lembra do sonho. Se você passa direto, aí você acaba não lembrando tanto do sonho. Então, assim, se você tem um micro despertar, que você não tem nem ideia de que você acordou mesmo nesse sonho, teve uma superficialização do sono e voltou, você vai lembrar do seu sonho, tá? Quando acontece isso. Então, se quiser fazer uma maldade com alguém que está sonhando bem, você vai lá e dá uma cutucada na hora que você percebe que o olho da pessoa está mexendo. Você vai acordar ela no meio do sonho dela. Você está sonhando bem, você vai ficar muito triste. E o tônus muscular, que é aquilo que eu falei. Conforme a gente vai aprofundando o sono, a gente vai tendo uma atonia muscular. Então, o nosso músculo ele vai relaxando, para quando a gente entra no sono REM, a gente tem a total atonia. Tem um distúrbio do sono que chama distúrbio comportamental do sono REM. Guardem esse nome, que pode ser uma desculpa para vocês algum dia na vida. A pessoa, ela vivencia o sonho, então ela não tem essa atonia muscular. Então, se algum dia acontecer um imprevisto, nossa, eu estou com um distúrbio do sono agora, que eu estou movimentando, estava sonhando que eu estava dando um soco, um chute numa bola e aconteceu isso. Então, existe um distúrbio do sono que justamente essa pessoa não tem a atonia muscular. Então, o que acontece? Durante um período de sono, independente se eu esteja dormindo à noite ou durante o dia, que isso é uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, porque hoje em dia, com essa sociedade de 24 horas, a gente está com muito trabalho em turno. Então, tem muita gente que dorme durante o dia. E a grande parte dorme durante o dia. E vocês acham que dormir durante o dia é a mesma coisa de dormir à noite? Mesmo que eu deite e durma, não tenha distúrbio do sono, não tenha nada, é a mesma coisa? Não é. Porque o carro de gás, ele vai passar aí durante o dia, aquele vendendo, aquele barulhão do caminhãozinho de gás. Criança, na tua casa, ela está aí durante o dia, mesmo que faça o silêncio, o quarto seja escuro, todos
tudo seja montado para que você tenha uma boa noite de sono. Não vai ser, porque nunca vai ser igual do que seria a noite. Fora o nosso ritmo interno, que é aquilo que a gente falou lá no começo. Liberação dos hormônios. Então, isso tudo, o nosso organismo ele não é preparado fisiologicamente para dormir de dia. Mas a gente tem que se adaptar a uma sociedade que precisa ter esse sono durante o dia. Então, durante um período de sono, a gente passa por essas duas fases de sono, sono REM e sono não REM, durante umas 4 ou 5 vezes. Cada ciclo desse dura em média 90 minutos, depende, isso é variável. Tem pessoas que dura mais, tem pessoas que isso dura menos. E o que faz isso acontecer, a gente tem longos e curtos dormidores. Tem gente que precisa dormir muito tempo, tem gente que fisiologicamente precisa dormir 8, 9, 10 horas. Tem gente que dorme com 4 horas, 5, está super bem disposto. Felizes desses, eu queria ser uma dessas, que com 5 horas, nossa, ia ser tudo. Mas mesmo em 5 horas, ela consegue passar por todas as fases e o tempo de cada pedaço numa fase dessa, cada ciclo é menorzinho, mas para ela está ótimo, o organismo dela consegue se recompor nesse período. E aí a gente pode falar de alguns fatores que podem influenciar então nessa arquitetura perfeita. Dúvida? Nessa arquitetura perfeita do nosso sono. O que pode influenciar? Idade, cronotipo, gênero, privação de sono, distúrbios do sono e o exercício físico. Então, sim, muita coisa influencia no nosso sono. A gente não dá muita atenção para o nosso sono. Já alguém parar, ai, que delícia, eu dormi a noite inteira, hoje eu vou ter um dia ótimo, que maravilha, que foi por causa do meu sono. Ninguém fala isso. Certeza que ninguém faz isso. Mas lá na FCA a gente tem curso de nutrição, aí eu sempre brinco, porque a gente quer melhorar, ficar mais em forma, a gente tira um pouquinho de comida todo dia, pra gente tá ótimo, a gente tá tirando o excesso. Agora eu quero economizar no meu sono, eu vou tirar um pouquinho de sono todo dia, porque não vai me fazer falta, então eu vou tirar umas 2 horinhas por dia que eu ganho, mais 2 horas de vigília, para eu fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu sou uma pessoa que tem que dormir 8 horas todo dia, então eu vou começar a dormir 6. Tá ótimo, 2 horinhas, não vai ter problema nenhum. Não é igual ao alimento que você vai tirar e você vai ficar magrinha, bonitinha, não. Vai te fazer falta, vai te dar ruga, vai te dar dor de cabeça, vai te dar cansaço, te dar cabelo branco, vai te dar tudo, mas não vai ser amanhã. Isso é o quê? A sua resposta é você ganhar o presente lá na frente. Daqui a um tempo você ganha esse presentinho, porque a longo prazo, privação de sono já é comprovado, é risco cardiovascular, é AVC, tudo isso está relacionado, diabetes, tudo isso está relacionado com privação de sono. Eu falo casa de ferreiro, espeto de pau, meu pai ele tem apneia, ele sempre teve uma apneia daquelas absurdas, e eu sempre falei, eu estava dentro do Instituto do Sono, fiquei 11 anos em São Paulo dentro do Instituto do Sono, vem fazer uma polissono, vamos cuidar dessa apneia. Nunca. Há 4 anos, adivinha? AVC, lógico que ia ter. E eu tenho certeza que isso foi tudo bem, que tiveram vários outros fatores, mas esse foi o que contribuiu imensamente para ele ter tido isso. Então, essas coisas todas podem influenciar no seu padrão de sono. Idade. Um bebezinho desse dormindo parece um anjinho. E é um anjinho quando está dormindo, né? Porque quando está acordado, a gente fica desorientada. Criança, o adulto e o idoso. Não é o mesmo sono que um bebê tem que um idoso vai ter. Então, a gente percebe que a porcentagem de fases de sono, ela vai mudando ao longo do tempo. E é claro, um bebê, ele tem muito sono REM. Por que uma criança tem que ter muito sono REM? O que está acontecendo com ela no início da vida? Aprendendo, tudo para ela é novidade, está desenvolvendo, então ela tem que ter muito sono REM. E aí, isso vai diminuindo, na fase adulta já tem um padrão normal, que é por volta dos 20%, e no idoso não diminui muito não. A parte de sono de ondas lentas também, o desenvolvimento da criança e do adolescente, ele é bem maior do que de um adulto, então ele tem que ter mais sono disso. Então, o padrão de sono, ele acompanha de forma diferente com o avançar da idade. Uma coisa que acontece muito no idoso são os microdespertares. Tenho certeza que todo mundo já viu, tem alguém da família que o idoso fala, eu não durmo nada, eu acordo muito cedo. O que acontece na maioria das vezes com uma pessoa mais idosa? O que ela faz de dia? Ela dorme durante o dia. Então, assim, é a mesma coisa a gente. Se a gente dorme o dia inteiro, você vai conseguir dormir a noite inteira? Não vai. Então, vai atrapalhar o sono. Então, assim, um dos fatores que atrapalha um sono do idoso é justamente isso, de dormir e ter esse sono picadinho o dia inteiro. Então, ter um tipo de atividade para ele é importante, para que ele gaste durante o dia e que ele consiga ter um período de sono maior à noite. Cronotipo. Já ouviram falar do cronotipo?
Quem se considera matutino aqui? Sabem o que é isso? Uma pessoa matutina é aquela que acorda cedo, bem disposta, feliz e contente, e vai dormir super cedo também, 9h30 já está morrendo de sono, 10 horas já é meia-noite para ela, não consegue estudar à tarde, se vai prestar atenção em alguma coisa tem que ser de manhã e esquece o período da noite. O vespertino já é aquele que se 6 horas da manhã você fala bom dia para ele, ele vai te responder, para quem? Porque para mim está muito longe de ser. Então, vespertino, se você deixar, ele vai acordar 9, 10 horas da manhã e vai dormir 3, 4 horas da madrugada. Totalmente. A gente sempre brinca que o casamento perfeito para não ter briga é um com o outro, que nunca vai encontrar, então não vai brigar. Então não tem problema. Então, isso está muito relacionado hoje em dia. E a gente sabe que só que a grande maioria da população ela é intermediária, ou seja, ela se adapta bem aos dois meios. Ela se adapta bem tanto a acordar cedo como a acordar mais tarde. Os extremos, que são matutinos e vespertinos. E aí a gente tem os extremos dos extremos mesmo. Como a gente descobre isso? É um questionário. Se vocês tiverem curiosidade, a gente encontra ele na internet fácil. A correção, que não é tão fácil assim, mas tem meu e-mail no final, se alguém quiser responder e me mandar por e-mail, eu posso até mandar para vocês. Senão eu até aplicava aqui com vocês agora, mas demorou um tempinho. E é bem legal para a gente descobrir. E o questionário tem 40 perguntas e fala, se você tivesse que escolher um melhor horário para fazer uma atividade cognitiva, que horário você escolheria? Se você pudesse escolher o melhor horário para praticar atividade física. Então, são várias perguntas que vão jogando disso para mostrar qual é a sua característica. Eu sou matutina, eu gosto de acordar cedo e 10 horas esquece que já era. Duração de sono. Aquilo que eu falei para vocês. A gente tem muito problema relacionado a isso, porque a mídia fala que a gente tem que dormir 8 horas por dia. Mas vai que eu sou uma curta dormidora e eu estou bem com 5h30, 6 horas por dia. Quem aqui dorme pouco e se sente bem? Então, o termômetro de saber se eu estou dormindo bem ou não é a consequência do dia seguinte. Se eu durmo 6 horas por dia e no dia seguinte estou super bem disposta, não estou sonolenta, tô com a memória boa, tô bem, faço exercício físico, convivo bem, não estou irritada com ninguém, 6 horas para mim está ótimo. Só que o que acontece? A mídia fala que a gente tem que dormir 8 horas. Aí essa pessoa que dorme 6, ela fala assim, nossa, eu tenho distúrbio do sono, tenho algum problema. Não posso dormir 6, eu tenho que dormir 8, estou errada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que é dito, porque pode ser que para ela tá bom, seja bom 6 horas, ela está super bem disposta com isso. E, então, a gente tem que ter cuidado. E também com os horários, que a gente tem de curiosidade, né? O elefante seria bom ser um elefante nesse sentido, né? Dorme só 3 horas. Mas também, em compensação, gambá vai o dia inteiro. Terrível. No gênero, em relação a mulher e homem, a gente vê grandes diferenças nos distúrbios do sono. As mulheres, elas apresentam mais insônia do que os homens. E os homens, eles têm maior prevalência de apneia do sono. Então, esses distúrbios do sono, eles aparecem mais nos gêneros. E a superprivação de sono, que é a nossa carrasca. O que pode levar a gente a privar de sono? Distúrbios do sono é um fator que leva a gente a ter uma privação de sono, uma alteração do nosso padrão de sono normal. E hábitos inadequados. O que seriam hábitos inadequados? Me digam. Tela do computador, celular, Oi? Televisão no quarto. Quem tem televisão no quarto aqui, levanta a mão. Eu vou ficar feliz, juro? Só? Nossa, é a primeira plateia que eu vejo que tem pouquíssima gente com televisão no quarto. Lindo, parabéns. Gente, eu fiquei arrasada com uma amiga minha que falou que o marido dela, na madrugada, sabe aqueles joguinhos de celular? Que de madrugada ele acorda para não a luz atrapalhar ela, ele vai para debaixo da coberta para poder mexer no celular para jogar, gente, pelo amor de Deus. WhatsApp antes de dormir, aquela fofoquinha antes de dormir, com aquela luzona acesa na cara da gente. Isso o que faz com a nossa melatonina maravilhosa? Isso tudo atrapalha, então isso não é legal pra gente.
Então, esses hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, eles são totalmente inadequados e eles atrapalham o nosso padrão de sono. Em consequência, vai mexer nos nossos estágios do sono, a gente não vai passar pelo sono REM da forma que precisaria, não vai ter tanto sono de ondas lentas. E isso vai levar ao quê? No dia seguinte? A sonolência, que é o que muita gente aqui está lutando contra isso, na verdade, né? Então, essa privação de sono, ela vai trazer prejuízo no tempo de reação. Alguns estudos mostram, principalmente com o trabalhador em turno, da privação de sono ao longo do trabalho, mostrando em testes de reação o aumento absurdo no número de erros por conta disso, da privação de sono. Isso traz a redução de concentração, perda de prejuízo na memória, aumento da fadiga, aumento do estresse e irritabilidade, que são essas consequências de uma noite de sono mal dormida. Como que a gente avalia a nossa sonolência? Existem alguns questionários. Esse aqui é um questionário, que é a escala de Epworth. Super simples de aplicar, vocês vão fazer isso agora, para ver como que a gente está de sonolência. Vou ficar triste se estiver muito alta. Aqui é de 0 a 3, a tua chance, a probabilidade disso acontecer. Sentado e lendo, qual é a chance de você cochilar sentado e lendo alguma coisa? Faz isso aqui, soma o total, rapidinho, dá para fazer de cabeça. De 0 a 3, qual é a chance dessas situações aqui acontecerem? Dá um minutinho, vai. Sem álcool. Isso aqui é no trânsito de São Paulo, aqueles congestionamentos que a gente tem lá. Se uma pessoa tem distúrbio do sono, vai ser 3 praticamente para tudo. Posso passar? Vamos ver quem vai ficar preocupado, sair daqui preocupado hoje ou não. Passar. 10 ou mais pontos é caracterizado sonolência. Quem fez aqui mais de 10? Não foi tanto, não, mas teve um tantinho bom, Alguém aqui já dormiu dirigindo no volante? Dá umas pescadas, né? Isso é perigoso. Então, assim, isso aqui é super fácil de fazer, rapidinho, para a gente ter uma noção. Normalmente, o que leva a esse aumento da pontuação são os distúrbios do sono. Uma pessoa que tem apneia do sono, uma pessoa que trabalha em turno, é sonolenta, com certeza isso pode estar mais alterado. E essa privação de sono, ao longo do tempo, independente de qual idade a pessoa tenha, ela te traz alguns prejuízos. Ou seja, no bebê, a hora recomendada de sono é até 16 horas. Então, se esse bebê tem problema de sono, ele vai ter problemas, o quê? Cansaço crônico, processar o que está acontecendo ao redor, ou seja, o aprendizado dele. Se ele não está dormindo no tempo necessário, ele vai ter problemas para armazenar o que ele está aprendendo. Crianças também, elas precisam de mais horas de sono. Essa privação de sono vai atrapalhar ela no rendimento escolar e no sistema imunológico também. O que acontece muito com criança que estuda cedo? Começa a aula cedinho, 7h30. Dependendo se ela mora no interior, tudo bem, a escola é mais próxima, mas as crianças que moram em cidades maiores, tipo São Paulo, até mesmo aqui em Campinas, e mais ainda, aquelas que a van pega, e aquela coitada que a primeira van pegar e a última van deixar. Então, assim, essas crianças estão sempre privadas de sono. E isso tem alguns estudos que mostram que o ideal seria mesmo essas crianças estudarem à tarde. Essa fase escolar, o importante é estudar à tarde para ela poder ter preservado o tempo de sono dela. Adolescente, adulto jovem também acontece muito isso, porque fisiologicamente essa pessoa ela tem uma tendência a ser mais vespertina, a querer dormir mais tarde. O problema é que ela não pode acordar mais tarde, porque ela tem que ir para a faculdade, ela tem que ir para a escola. E aí os atrativos de internet, de coisas atuais, elas vão cada vez mais empurrando o sono lá para frente. Então isso também atrapalha o padrão de sono deles. E nos adultos também a privação de sono ela leva aquilo que eu falei para vocês. A problemas de diabetes, hipertensão, depressão, obesidade. Então isso tudo está relacionado à privação de sono. Eu não dormi bem hoje, estou privada de sono hoje. Se eu durmo a noite que vem bem, eu até recupero, mas se é uma coisa crônica, todo dia um pouquinho, por qualquer motivo que seja, se eu dormir sábado o dia inteiro, eu vou recuperar a noite que eu não dormi na segunda-feira?
eu não vou recuperar. Então, essa recuperação vem coisa ruim. Foi aquilo que eu falei para vocês. A pessoa vai estar mais envelhecida, tudo isso vai acontecer por conta dela ficar com essa privação de sono crônica. E a privação de sono também ela vem por conta dos distúrbios do sono, que é aquilo que a gente já falou. A gente sempre fala de insônia, de apneia, mas a gente tem mais de 100 distúrbios do sono hoje em dia. A gente tem distúrbio do sono para tudo que vocês imaginarem. Ah, eu tenho isso. Ah, distúrbio do sono. Ah, eu tenho isso. Ah, distúrbio do sono. Sim, tem muito distúrbio do sono para todos os lados. É alucinação hipnagógica que você está querendo dizer? Tipo, a pessoa ela está meio que dormindo e sonha, acordada e sonha. Não, não é sonambulismo, não. Não conseguem. Não sei te dizer. Eu sei te dizer de alucinação hipnagógica que isso está muito presente na narcolepsia. Então, isso é a intrusão do sono REM na realidade. Tipo, a pessoa ela está com tanto sono que o sono REM tem que acontecer. Então, ela começa a ter tipo, meio que alucinação, mas é o sonho que está acontecendo, entendeu? Não é a mesma coisa. É o oposto. Não sei te dizer, realmente. Então, a gente tem mais de 100 distúrbios do sono, praticamente, mas 70% da população das grandes cidades apresenta algum tipo de distúrbio do sono, sendo que a maioria das mulheres apresenta insônia e a maioria dos homens ronca e apneia. Então, isso é perfeito. Aqui sim é o casamento ideal, né? Imagina, a chance de uma mulher que tem insônia casar com um homem que ronca em São Paulo é altíssima. Então, antes de casar, antes do primeiro encontro, você já procura saber se ronca, coisas do gênero, porque é terrível. Você com insônia do lado de uma pessoa que está roncando, gente, é pedir para morrer. É terrível, é terrível. Aí é melhor ter apneia, porque tem aquelas paradinhas assim que você consegue dormir no intervalo. Aí é ruim. E o que é a apneia do sono? É um distúrbio respiratório que é caracterizado por repetitivos colapsos das vias aéreas superiores. Como que isso acontece? Quando eu durmo, o que eu falei que acontece com a nossa musculatura? Ela relaxa. Então, essa minha via aérea superior aqui, ela vai relaxar. Ela relaxando, vai o quê? Colabar, vai fechar a passagem de ar. Então, isso aqui é a apneia. Se eu estou mais gordinho, aqui vai estar mais gordurinha. E aí vai estar mais pesadinho. Na hora que eu vou relaxar, vai ter um diâmetro maior para relaxar. Por isso, quando a gente engorda, a gente tem mais apneia e a gente ronca mais. A gente relaxa a musculatura e fecha essa via aérea. Consequência disso, ronco alto, depois aquele silêncio maravilhoso que vem junto com esse arfar e sufocar durante o sono. Toda vez que essa pessoa faz esse barulho, ela acorda. Se ela acorda, ela não passa pelo sono REM. Se ela não passa pelo sono REM, ela vai ter o quê? Irritabilidade, alteração de humor cognitiva, acidente de trabalho, é lógico, porque é uma pessoa que vai estar sonolenta o tempo inteiro. E tudo isso levando o quê? Alteração da qualidade de vida dessa pessoa. A qualidade de vida dela vai cair pra caramba, né? Eu tenho uma classificação. Como que eu faço o diagnóstico de distúrbios do sono? É um exame, polissonografia. Todo mundo já deve ter escutado falar pelo menos alguma vez da polissonografia. A gente passa a noite no Instituto do Sono, eletrodos conectados em diversas áreas específicas para a gente poder pegar as áreas, nossa, subiu o nome, as ondas cerebrais, aí a gente coloca no pescoço para ver se está roncando, a gente coloca no nariz para ver o fluxo aéreo, se a pessoa tem apneia ou não, se para de respirar ou não, coloca no abdômen para ver a movimentação torácica, a gente coloca na perna para ver um distúrbio do sono, que chama movimento periódico das pernas, ou a síndrome das pernas inquietas. Tem um no dedo, o oxímetro, que a gente vê a saturação de oxigênio, porque quando o grande problema daqui é esse. O que acontece quando eu tenho essas pausas de respiração? Eu paro de mandar o quê para o meu cérebro, para o meu organismo? Oxigênio. Aí que está o grande problema. Então, são pessoas que têm mais de 30 apneias por hora, quer dizer o quê? Que ela tem mais de 30 vezes paradas, de 20, 30 segundos de respirar, que está faltando oxigênio aqui, em qualquer lugar. Então, a gravidade está aí. Então, se eu faço isso, as minhas consequências tardias estão relacionadas a isso. Então, a gente tem essa classificação por hora, de paradas respiratórias. Tem gente que chega a 100 por hora. Então, assim, tem valores absurdos, tem valores absurdos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A insônia já é
é um sono inadequado, por dificuldade para dormir, manter, despertar precoce e um sono não reparador. Eu posso ter insônia de início de noite, aquela que eu tenho dificuldade para começar a dormir, mas depois que eu pego no sono, eu vou embora. Eu posso ter insônia de manutenção, que é aquela que a gente acorda no meio da madrugada, e depois demora para começar a dormir, e vai dormir já quase no horário que tem que levantar, que é o pior de todos. E tem a terminal. Terminal fica feio, né? Melhor fim de noite. Terminal parece que está morrendo, né? Terminal. É aquela que a gente acorda por volta um pouquinho, uma hora mais ou menos antes do horário habitual da gente, e a gente não consegue voltar a dormir. Na melhor hora a gente acorda. Várias causas. Então a gente tem ocasionais, transitórias e crônicas. O que seria ocasional e transitória? Tenho uma prova que eu vou fazer, ou tenho que pagar uma conta, estou sem o dinheiro, estou meio preocupada com algum assunto, então fico algumas noites sem dormir, resolvi o problema, voltei a dormir, está tudo lindo. O problema é quando isso fica crônico, quando eu não consigo voltar a dormir, e aí as pessoas que têm insônia, elas sofrem muito em relação a associar a cama a não dormir. Assim, vou eu deitar de novo e não vou conseguir dormir. Então ela já vai dormir pensando que não vai conseguir dormir. E esse é o grande problema, porque a gente já vai fazer uma coisa achando que não vai conseguir fazer, né? Isso é ao longo de um ano? 7 noites de um ano, 3 semanas de um ano? Isso. Mais 3 semanas. E aí, existem alguns hábitos que a pessoa que tem insônia, ela pode tentar fazer. Algumas considerações do tipo, cama é só para dormir. Então, assim, não vai ler um livro, não vai fazer nada da cama. Sentiu o sono, vai e deita. O sono foi embora, sai da cama. Para desassociar a cama de, tipo, um lugar terrível, uma tortura, que eu vou ficar rolando, fritando de um lado para o outro e não vou conseguir dormir. Então, assim, algumas técnicas que são feitas justamente para isso. Banho relaxante, leitura de um livro, não fazer nada que te deixe muito acordado antes. Então, assim, são terapias. Os prejuízos são os mesmos de uma privação de sono. Então, cansaço físico, falta de disposição, nervosismo, dor de cabeça, mau humor, raciocínio lento, concentração e aparecimento de doenças. Síndrome das pernas inquietas e movimento periódico das pernas. Eu vou falar só desses 3 distúrbios que eu estou falando para vocês. Não vou falar mais dos outros, não, que são os que mais acontecem, assim. Alguém conhece pessoas que só ficam com aquele pezinho tremelicando assim o tempo inteiro? Aposto que todo mundo aqui conhece alguém que faça isso. Tudo bem que pode ser que não seja o distúrbio, mas a síndrome das pernas inquietas normalmente é essa pessoa que tem um incômodo na perna muito grande e ela tem que movimentar a perna para poder aliviar esse sintoma, esse incômodo que ela sente. A síndrome das pernas inquietas acontece quando a pessoa está acordada. Então ela atrapalha o quê? O início do sono das pessoas. Elas têm essa dificuldade de ter um ritmo circadiano, esse distúrbio do sono, na verdade. Tem um ritmo circadiano, esses sintomas sempre pioram do início da noite para o final. Tipo, final da tarde, início da noite, a pessoa começa a sentir esses incômodos, tem um ritmo isso. E aí, para dormir, é maior dificuldade, então aumenta a latência do sono. A latência do sono é o tempo de início de sono. Então, ela tem várias estratégias para poder melhorar esses sintomas da síndrome das pernas inquietas. E o movimento periódico das pernas é aquele que acontece quando a pessoa está dormindo. Sabe a pessoa que chuta à noite? Você dorme do lado de alguém que está te dando chute a noite inteira? O lençol acorda todo revirado, ela acorda toda revirada na cama. Então, isso chama movimento periódico das pernas. Como a gente brinca, desgraça nunca é pouca, muitas vezes a pessoa tem os dois. Então, ela tem acordado isso, demora para dormir, quando dorme, ela começa a chutar também. Então, isso pode vir associado, ela pode ter só um, ter só o outro, mas ela pode vir associado. Esses distúrbios chamam distúrbios do movimento relacionados ao sono. Foi isso que eu estudei durante a minha pós-graduação, tanto mestrado, doutorado e pós-doc, e a influência do exercício físico nisso. A causa, alteração do sistema dopaminérgico. Então, assim, pessoas que têm anemia, sempre está vinculado com anemia, na maioria das vezes. Mulheres grávidas, mulheres que durante a vida nunca tiveram, ficaram grávidas e durante a gestação isso pode aparecer por conta da alteração de ferro no organismo. Então está relacionado com o sistema dopaminérgico, alteração de ferro, tem esse vínculo. E o exercício ele melhora porque ele altera, auxilia na liberação de dopamina. Então a síndrome das pernas inquietas, esse incômodo na perna, a pessoa fala que tem formiga, que tem comichão, que tem alfinetada, e ela tem que mexer para melhorar. E se ela não mexe, a perna por si só dá um arranco, assim, dá uma mexida para poder aliviar esse sintoma. Então ela tem uns chutes, assim.
E o movimento periódico das pernas é aquele que a pessoa chuta enquanto está dormindo. Também tem uma classificação de 5 a 30, de 31 a 50 e acima de 50 por hora. Então é terrível. E o que acontece? Uma pessoa que tem 50 chutes por hora, ela vai fazer o quê em cada chute que ela fizer? Ela vai acordar. Se ela vai acordar, ela vai não passar por todas as fases de sono. E aí isso vai atrapalhar o sono dela. E finalmente o superexercício físico. Como que o sono, o exercício pode influenciar no sono? Esse estudo aqui foi feito em 2013, com um grupo, foi nos Estados Unidos, com 1.000 pessoas. E a gente percebe aqui no grupo que pessoas fazem exercícios mais fortes, moderados, leves, e aqui que não faz atividade física. A gente percebe que a alteração no padrão de sono para um sono ruim é bem maior em quem é sedentário do que para quem pratica algum tipo de atividade física. E aqui na sonolência é a mesma coisa. A sonolência de quem não pratica atividade física é bem maior em quem pratica algum tipo de atividade física. Então a gente consegue perceber claramente essa relação. E quais são as teorias? O que acontece muito e qual é o grande enigma do sono e exercício? A gente não sabe se a gente dorme bem, a gente tem o melhor rendimento, ou se eu tenho faço prática de exercício físico, eu vou dormir melhor. O que nasceu primeiro? Eu durmo bem e eu fico bem disposto para fazer exercício, ou se eu faço exercício, eu estou dormindo melhor. Onde está a curva disso? Não dá para a gente saber. Então, a gente tem algumas hipóteses de como o exercício melhora o nosso padrão de sono. Termorregulação, restauração corporal e conservação de energia. O sono está intimamente ligado com a temperatura corporal. A gente precisa ter aquela quedinha da temperatura corporal para a gente poder dormir melhor. Quando a gente faz exercício físico, a gente tem um aumento da temperatura corporal. E o nosso organismo, o hipotálamo, ele tem um mecanismo para dissipação de calor. E é nessa área também que a gente tem indução de sono. Então, as coisas acontecem mais ou menos no mesmo lugar. Então, se eu pratico exercício físico, o meu organismo, na mesma área que ele vai fazer baixar minha temperatura, ele vai estar induzindo sono. Então, a gente consegue ter essa relação aí. Restauração corporal e conservação de energia é a questão do anabolismo e catabolismo. Eu estou gastando durante o dia para poder recuperar à noite. Então, eu tenho liberação do GH durante o sono. Então, se eu faço algum tipo de atividade física, com certeza durante o sono que eu vou ter restaurado tudo isso que eu gastei durante o dia. A prática, esse estudo mostrou em 1.000 entrevistados em São Paulo que 31% deles eram engajados em algum tipo de atividade física. E a gente percebeu que insônia e sonolência em quem não fazia atividade física era bem maior, a porcentagem de queixas em quem faz atividade física. Então, sim, vários estudos epidemiológicos mostram isso. A gente percebe também na questão de cronotipo, de cronobiologia e treinamento. Esse autor, ele fala que fatores intrínsecos e extrínsecos estão ligados e podem modular o nosso sono no exercício, no rendimento esportivo. Então, o fuso horário, ritmo circadiano, estilo de vida e condições de ambiente. Então, tudo isso influencia no meu rendimento. O horário do dia é um fator importante, então, para o meu rendimento. E esse autor, ele fala do desempenho atlético, que estudos é melhor a parte da tarde ou à noite para esportes que exigem capacidade física e o desempenho de início do dia para atividades que levam mais desempenho técnico. Ou seja, se eu vou praticar alguma corrida, alguma atividade com flexibilidade, no final da tarde é melhor para mim. Se eu vou fazer vôlei, alguma coisa que eu tenho mais basquete, alguma atividade física que eu tenho mais o desempenho técnico, o início da noite, do dia, seria melhor. Esse estudo mostra a questão de cronotipo em populações de atleta e população que não é atleta, né, população adulta. Mostrando que os atletas, eles apresentam uma característica intermediária, é claro que isso é a grande porcentagem da população, segue do mesmo jeito, mas aí eles são mais matutinos do que vespertinos. Fiz um estudo em Limeira, numa academia, tinha um aluno de iniciação científica, ele era coordenador de uma academia lá, e ele tinha acesso à frequência das pessoas. Então, o que ele quis fazer? Ele perguntou para mim, foi a iniciação científica dele. Se ele podia, o cronotipo da pessoa e a frequência dela na academia. Então, o que a gente fez? A gente aplicou questionários em 100 pessoas que frequentavam essa academia e a gente pegou a frequência dela pela entrada na academia e o horário que ela ia treinar. E a gente percebeu que as pessoas que eram matutinas,
as pessoas matutinas, elas são mais flexíveis em relação ao horário. Elas treinavam de manhã, mas elas também treinavam à tarde e treinavam à noite. Os vespertinos, não teve umzinho, que foi treinar de manhã. Todos eram à tarde e à noite. Então a gente percebe que os vespertinos, eles são mais rígidos em relação ao horário dele de treinamento. Eles não vão acordar cedo para fazer exercício, esquece, não vão fazer isso. O matutino ele já é mais maleável, assim, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, eu posso ir à noite, mas o vespertino é mais complicado com isso. Então a gente percebe mesmo aqui. Em relacionado a esportes, aqui a gente percebe que no ciclismo, que acontece mais de manhã, a gente tem muito mais matutinos e só um vespertino, do que isso acontece normalmente em outro horário do dia. O que pode estar influenciando essa cronobiologia do treinamento? Processos hormonais e termorregulação, que é aquilo que a gente já falou, temperatura corporal. O ritmo da temperatura corporal, ele é um pouco diferente, ele acontece de uma forma, tem um delay em relação ao matutino e vespertino, porque se eu acordo mais cedo, a minha curva vai ser diferente da curva de um que acorda um pouquinho mais tarde. Não aquelas coisas de horas diferentes, mas a gente tem diferença em relação a isso. Isso pode influenciar no treinamento da pessoa. E perfil hormonal também. Aqui a gente chama atenção para o cortisol. O que a gente tem de manhã para a gente poder acordar? A gente tem um pico de quê? De cortisol, certo? Porque o cortisol ele tem um ritmo também, igual a melatonina, igual a todos os outros. Então, a gente tem um pico de cortisol de manhã para te preparar para o dia, né? Para o teu dia. E esse pico de cortisol ele corre junto com o padrão do gráfico de testosterona. A pessoa que faz exercício de manhã, ela tem uma maior concentração de cortisol para exercício, porque ela está acordando e o cortisol está dando aquele pico para ele poder ter o dia inteiro. E a pessoa que faz exercício à tarde, ela tem uma menor concentração de cortisol no organismo. Esse estudo mostrou que o cortisol, previamente no teu organismo, em vez dele te ajudar, ele te atrapalha no rendimento. Então, em relação a isso, o melhor rendimento foi visto no período da tarde, justamente por conta dessa relação com o cortisol. Isso foi dito nesse estudo aqui. A temperatura corporal foi aquilo que eu falei para vocês. Ela tem esse ritmo e ele pode ser influenciado. Exemplos. Eu posso... se eu quero que a pessoa se mantenha acordada, tipo, não venha dormir muito aqui nesse período pós-tarde, eu posso fazer um exercício físico com ela antes e dar uma aumentada nessa temperatura corporal. E aí, dessa forma, eu posso diminuir um pouco essa redução que eu tenho da temperatura corporal. Então, assim, a gente consegue mexer relacionado a isso em se tratando de temperatura corporal, de acordo com a homeostase. Sedentários e fisicamente ativos no sono. A gente chama isso de efeito teto-chão. Alguém sabe me dizer o que é isso? Não? Nunca tem um distúrbio do sono. Eu tenho um distúrbio do sono. E você dorme super bem. Nós duas somos sedentárias. Aí a gente começou a fazer exercício físico. Onde que o sono vai melhorar mais? O sono de quem que vai melhorar mais? O meu, que eu tenho distúrbio do sono, ou o seu, que você não tem problema nenhum de sono? O que tem distúrbio do sono, é isso que a gente chama. Fala isso. Então, assim, a eficácia da promoção do estímulo do sono, ela é muito maior. Ela é proporcional, então, ao grau de pré-comprometimento. Então, assim, se eu tenho um distúrbio do sono, eu tenho um espaço muito maior para melhorar o meu sono do que você. Se eu tenho uma eficiência de 70% do meu sono e você tem uma eficiência de 85%, a eficiência de sono é por volta de 92, 93%. Para eu chegar, eu tenho a melhora muito maior do que você, que falta um pouquinho para mexer. Então, isso está muito relacionado. E alguém vira para você, eu faço exercício, você fala tanto que melhora o teu sono, o meu não melhora tanto. Mas a gente tem que ver a pré-condição da pessoa também, porque é lógico que uma hora isso vai estacionar, não existe isso. Então a gente tem que ver a condição pré-sono. Se você faz um estudo com alguém que tem distúrbios do sono, a melhora é muito maior, muito mais significativa, porque ela está num débito absurdo. Então ela tem para melhorar. Eu tinha voluntários no meu projeto de doutorado que tinha eficiência de sono de 60%, uma média.
Então, assim, eles subiram com 6 meses de exercício físico para 85, para 90. Então, assim, melhoraram muito o padrão de sono deles. Então, a gente consegue perceber isso. Então, os distúrbios do sono, eles são muito mais, como se diz, influenciáveis pela melhora no exercício físico. Tipo de exercício físico, aeróbio ou resistido? Qual é melhor? Musculação ou uma corridinha? Uma corridinha? Não tem uma resposta para isso. É fazer, os dois vão fazer bem. Tudo bem que não vai ser tipo aquele passeiozinho no parque. Se eu sou uma pessoa super sedentária e eu comecei a passear no parque, é lógico que o meu sono vai melhorar com isso. Então, assim, é a mesma coisa do estímulo no esporte, na atividade física. Você tem que ir aumentando o teu estímulo, porque uma hora o teu organismo vai acostumar com aquilo e não vai ter melhora mesmo, com certeza. Então, assim, mas na hora que você para, você vê a diferença. Então, assim, eu não estou melhorando nada. Estou fazendo exercício e não estou melhorando nada. E aí você para, você vai perceber que vai piorar. Com relação aos horários que você estava falando, que acabou mudando de assunto, eu tenho que perguntar depois, de fazer exercício à tarde ou de manhã e tal. Existe algum estudo que fala sobre a constância disso? Por exemplo, é importante que se mantenha essa constância. Você vai fazer à tarde, então faça sempre à tarde. Você faz de manhã, faça sempre de manhã. Ou não tem problema? O que sempre é conversado a respeito disso é se você é sedentário, você nunca fez e vai começar a fazer agora exercício físico, não comece fazendo à noite, porque isso vai atrapalhar o teu sono, vai empurrar a tua latência de sono. Se você já é uma pessoa que está acostumada a treinar, não vai atrapalhar tanto o teu início do sono. Isso de imediato, para quem está começando a fazer o exercício físico. Agora, se você é uma pessoa que já está acostumada, se você faz de manhã e passa para tarde, isso teoricamente não vai atrapalhar, se o seu organismo já está adaptado com isso, com a influência do exercício, com os estímulos que a atividade física proporciona. Mas se você nunca fez na vida, eu sou sedentária, se eu fizer assim com a mão, eu vou aumentar a minha capacidade. Então, se eu fizer à noite, 8, 9 horas... Mas aí a gente tem outra polêmica, academia 24 horas, que é o que anda tendo muito agora, certo? Para que uma pessoa... Gente, me desculpe, mas para que uma pessoa vai 4 horas da manhã numa academia, se ela pode ir durante o dia? Então, assim, a gente procura as coisas, assim... Se eu faço uma academia 4 horas da manhã, com certeza eu vou chegar em casa, você vai chegar acordadaço ainda para começar a dormir, até dormir. Então, assim, eu sei que são pessoas super vespertinas, ou quem trabalha, com certeza, quem trabalha de dia, não tem tempo, alguma coisa assim. Mas hoje em dia isso é muito complicado, das coisas 24 horas. Isso vem atrapalhando bastante o sono de todo mundo. Mas isso de fazer o exercício, se você é sedentário, não é indicado. Mas se você já está acostumado... Quem é acostumado a fazer exercício, vai fazer atividade 7, 8 horas da noite, se eu faço à noite, eu já chego babando de sono em casa para deitar e dormir. Então, assim, isso vai muito do pré-condicionamento seu, se você está acostumado ou não. Então, aqui, se você faz uma atividade física regular, tanto o aeróbio quanto o resistido, os dois vão trazer proporção para a melhora do teu sono. O importante é ter essa regularidade, que a gente estava conversando antes, dos hábitos. Então, se a gente tem essa regularidade de hábito, isso com certeza vai trazer uma melhora. Mas aqui que está a grande questão. Tudo que é demais não é bom, né? Em quanto tempo, assim, começa a perceber resultado no melhor do sono? Com exercício? Isso depende muito de pessoa. Eu tinha voluntário que começava o treinamento com 1 semana, já falava que o sono era bem melhor. Tanto é que a gente fazia teste agudo, quem tem distúrbio do sono, estou falando no caso de distúrbio do sono. Eu fazia um teste agudo, que era uma sessão de exercício físico, a polissono daquela pessoa após essa primeira sessão de exercício físico já deu diferença estatística de melhora de sono. Então, assim, é porque você tem liberação de hormônios, liberação de beta-endorfina, então isso tudo leva a ter uma melhora no padrão de sono, que tudo influencia. Então, acho que vai por aí. Eu teve uma lesão, porque praticava bastante esporte, teve que parar de fazer esporte. Então, fiquei uns 4 meses assim, com fisioterapia, então, voltando já para o nível, assim, participando de corrida. Uhum. Eu tenho o problema de que em algumas práticas são bastante fortes e acabo atrapalhando meu sono, já excedendo
o exercício. Isso mesmo, que é justamente esse slide aqui. Se você faz pouco, você não tem tanta melhora na qualidade do sono. Você tem que fazer uma quantidade ideal, porque se você extrapola também, vai atrapalhar o teu padrão de sono. E é com tudo na vida, tudo que a gente extrapola não vai dar muito certo. E falando a questão de sono, de ser sedentário ou não, tem um estudo, você estava falando, não lembrei aqui agora, na hora que você falou, que eles fizeram o contrário. Normalmente a gente dá o exercício para ver o sono. Dessa vez eles tiraram o exercício de pessoas que eram acostumadas a treinar. Então as pessoas eram acostumadas a fazer exercício, fizeram o sono, o exame deles de sono, e aí tiraram o exercício deles e avaliaram o sono. E em questão, tipo, foi pontual mesmo, uma noite fazendo exercício, no outro dia, pulou um dia, outro dia que eles fariam exercício, eles não fizeram. E deu alteração no padrão de sono deles, de imediato, assim, de melhora ou piora no padrão de sono. Eram atletas esses que eu estou falando. Andréia, como saber a quantidade ideal? Tem O termômetro é a reação no dia seguinte. Então, se você está se sentindo bem, é a quantidade ideal. Se aquela noite você não dormiu bem, você sentiu que acordou mais cedo, teve muito despertar, você vai saber que extrapolou. Então, a gente consegue perceber assim. E, normalmente, isso, eu posso falar, isso acontece comigo. Se eu estou muito tempo sem fazer e eu volto a fazer e eu faço à tarde exercício, eu durmo super mal na primeira semana que eu estou fazendo exercício. Depois o organismo se adapta de novo e aí você começa a dormir bem. Mas o excesso é porque também eu sou daquelas que, tipo, eu fico sem fazer, quando eu começo a fazer, eu quero fazer o mundo de uma vez só também, né? Que aí cai nessa ponta do lado de cá. Esse que é o grande problema. Se começar certo, tudo bem, mas você quer fazer tudo de uma vez, é a grande prova que o excesso piora mesmo o padrão de sono, atrapalha. Então você não vai dormir bem, você vai ter muito despertar, você vai acordar cansado, vai achar que dormiu, mas não dormiu a noite inteira, é por aí. E aumenta muito a latência do sono, você demora mais para dormir. E aí, a gente vai falar de aspectos cognitivos. Isso aqui, a gente está quase acabando, tá? É o finzinho. E a influência da prática na qualidade de sono que eu trouxe para vocês na questão do pré-vestibular, que é o que acontece muito. Aqui, no total de amostra, pessoas sedentárias e ativas, a gente percebendo que numa amostra de 120 pessoas, a grande maioria desses pré-vestibulares, eles eram sedentários. E aí, quando a gente vem olhar a qualidade de sono deles, a grande maioria tem uma qualidade de sono ruim. A gente mostra, então, essa relação. Aqui a mesma coisa, de qualidade subjetiva de sono deles, mostrando que a parte de ruim, muito ruim, e ela é bem acentuada. E aí, quando a gente vê de ativos e sedentários, a gente percebe que nos sedentários a gente tem uma maior prevalência de sono ruim e muito ruim. E para finalizar, isso aqui que eu quero chamar a atenção. Padrão de sono em universitários brasileiros e sua relação com a prática da atividade física. É uma revisão. Olha a conclusão desse estudo. De acordo com os achados do presente estudo de revisão, pode-se concluir que estudantes universitários brasileiros apresentam um padrão de sono irregular, com oscilações entre dias da semana e finais de semana. Dormem menos do que o recomendado e menos do que a população geral, que tem que estar estudando, que tem que guardar, que tem que dormir bem e que tem que ser um bom profissional no futuro. Aqui tem só umas dicas, que são os hábitos que a gente fala, os 10 hábitos de sono, que é criar hábito de dormir todos os dias no mesmo horário, que isso é o ideal. Se a gente tem um hábito, a gente tem uma melhor qualidade do sono, reduzir estimulantes, a questão de colchão e travesseiro, de ser bem confortáveis. A questão de não ingerir muito líquido à noite é importante para não ter despertar mesmo, de ficar acordando durante a noite. Exercício físico, isso aqui que a gente já falou, computador, TV, celular ligado, né? Eu pus até um celular aqui porque não tinha. A questão de alimentação, dormir com a barriga muito cheia, isso com certeza vai atrapalhar o teu sono, mas também dormir com fome vai atrapalhar, então tem que ser uma comida leve. O quarto tem que ser confortável. E utilizar o seu relógio biológico para dormir e acordar, que é o importante. Tudo bem que nem sempre a gente consegue seguir o nosso relógio biológico, mas tentar manter um ritmo em relação a isso é importante. Eu falaria muito aqui, gente, mas a gente não tem tempo. Então, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, aqui tem meu e-mail. Eu tenho um grupo de estudos em Limeira, se alguém tiver curiosidade, quiser conhecer, é só me mandar um e-mail, a gente pode conversar. Eu faço pesquisa tanto em humanos quanto na pesquisa básica com animais. A gente tem alguns experimentos com distúrbios do sono. Eu falaria mais, mas a gente não pode. Obrigada, agradeço.
Tá. Pessoal, a gente tem mais uns minutinhos para questões, então a gente abre esse espaço para quem quiser fazer alguma questão específica, fiquem à vontade. Pode falar. Pessoal, os certificados eles estão sendo entregues ao final aqui da sala, ok? Pode. Então é sobre, eu acho que eu não sou da área, sou totalmente leiga. Eu acho que é muito difícil assim, medir essa qualidade do sono, principalmente pela polissonografia, assim, eu acho que é o principalmente. Eu fiz faz uns 10 meses atrás, eu durmo 5 horas por noite no meu corpo, e eu fui fazer, assim, é muito frio, você não dorme bem. É uma noite totalmente atípica, né? Então, como que eles medem o meu sono numa noite, num lugar que a pessoa até apagou a luz 8 horas da noite? Eu já fiz, como a gente é aluno de pós-graduação, a gente é voluntário de vários colegas, né? Eu já fui voluntária, já fiz polissono várias vezes. Todos os meus exames de polissonografia deram que eu tenho insônia. Eu durmo bem pra caramba, eu durmo 8 horas fácil todos os dias. Eu deito e apago e não tenho despertar nenhum. Concordo contigo. Só que não é só a polissonografia que vai te dar o laudo, tem a parte clínica. Então, se você tem algum distúrbio do sono, ele vai apresentar, apneia, por exemplo, em algum momento ela vai apresentar, junto com a clínica que o médico vai dar o diagnóstico. Então, sim, mas só ela, e normalmente a gente faz duas. É porque hoje em dia a coisa está complicada. O certo seria duas, uma de adaptação. Em projeto, em experimento, são duas. É uma de adaptação, a pessoa ela só coloca os fios, dorme, não registra nada, e na outra vez, pula uma noite, na outra noite ela volta, e aí tudo é registrado contando, para ela se adaptar ao esquema da polissonografia. Mas o laudo clínico auxilia no diagnóstico, porque eu concordo contigo que é horrível. Tem questionário, então assim, são vários fatores que podem influenciar. Então tem questionário para síndrome das pernas inquietas, para insônia, então ele junta tudo isso para poder te dar o diagnóstico. Aplicativo, assim, se você procurar no celular lá, você vai ver. Você põe o celular na cama e ele mede todos os movimentos do corpo. Isso dá para tirar alguma conclusão em cima disso? É difícil porque eu acho que ele vai pelo movimento do colchão, né? Tipo, se o colchão tá mexendo ou não. E pelo som. Então, assim, se você está no sono profundo, você está mais quieto. Se você tem ronco, ele vai acontecer durante o sono de ondas lentas, não vai acontecer no sono REM. Então, acho que é meio que eles fazem tipo uns cálculos, assim. Mas não tem como ser fidedigno, é complicado isso. Tem um aplicativo que ele coloca uma tela de cor vermelho no celular. Eu já testei algumas vezes e ele influencia, por exemplo, reduz a força da luz, né? E com isso você consegue evitar assim, ficar atrapalhado. Ele estimula a ação. Ah, entendi. Eu não sabia. Então, interessante. Só explicando o que falou, a iOS já tem a função de padrão já. Deixa a tela com a cor mais amarelada. Mais amarelada. É como se a gente diminuísse a luminosidade do celular. Mas assim mesmo, gente, tem luz, né? Querendo ou não, tem uma luzinha. O problema é que o celular está sempre perto, está próximo do rosto, né? Ele não está distante. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem já algum estudo pensando nas perspectivas futuras? Como será o mundo com essas pessoas privadas de sono, porque tem que estudar, porque tem que trabalhar, enfim... Como que vai ser quando a nossa geração, que é privada de sono, já tem algum estudo assim, pensando em perspectivas? Tem estudo falando que a gente está dormindo já mais ou menos 1h30, 2 a menos do que a gente dormia lá na década de 40, lá atrás. Isso está mostrando que isso já tem. Mas as consequências são essas que normalmente já são descritas, que é o que a gente já está vendo hoje, na verdade. Aumento da obesidade, aumento de risco cardiovascular, de hipertensão. Então isso tudo tem essa correlação, né? Já está caminhando junto. Dentro da academia, sobre a questão de relação ao sono polifásico. Eu já ouvi falando e eu também já fiquei interessado nesse nome. Funcionou mais ou menos, mas como é que estão os estudos sobre isso? O sono polifásico tem um navegador que é nunca lembro o nome dele, porque ele precisava, durante todo o período, ele ter esse sono polifásico. O bebê, ele tem um sono polifásico, então a gente nasce com sono polifásico, depois a gente passa a ter o sono que é diurno e noturno. Você consegue se adaptar por um período de tempo,
Mas o teu organismo, crônico, a longo prazo, é muito complicado você conseguir manter tua vida com sono polifásico. Rato tem sono polifásico. Se fosse um ratinho, seria mais fácil. Por que no estado de São Paulo, qualquer cidade que seja interior, você dorme por 5, 6 horas? Se você vai para o interior de Minas Gerais, você dorme, quanto mais você dorme, mais você quer dormir. É justamente isso, que lá em São Paulo o barulho começa muito cedo, 4 horas da manhã, aquele monte de ônibus passando na avenida. Então o teu organismo, na verdade, ele tem necessidade para dormir mais, só que você não consegue por conta do fator ambiental. Então se você está no interior, está caladinho, tem aquele só o grilo, eu detesto grilo, gente. Grilo é pior, grilo para mim é pior que ônibus, por favor. Dorme um monte. Olha que maravilha, quer descansar. Mas é isso, é fator ambiental. Eu não sei, a pergunta dele no anterior foi sobre academia, né? Ele falou de sono polifásico. Sono polifásico seria você dormir a cada 3 horas, você dorme meia hora, o dia inteiro fazendo isso. Essa questão do corpo, ela vai se adaptar de acordo com o ambiente? Porque, por exemplo, se eu sou daqui e vou para o outro lado do mundo, como que isso funciona? Isso é o fuso horário. Cada hora de fuso horário passado que a gente ultrapassa, o nosso organismo precisa de um dia para se adaptar. Então, se você vai para a Europa, vamos supor, está 4 ou 5 horas de fuso horário, são 4 dias para o teu organismo se adaptar a esse novo fuso horário. Depois disso, o teu organismo ele vai rodar de acordo com o horário de lá. Então, até quando a gente viaja, a gente percebe isso, que a gente fica meio sonolento, a gente quer viajar, e aí junta tudo, que você quer conhecer os lugares, quer viajar, quer passear, você está com sono. Então, mas depois de 4 dias, a gente se adapta, o organismo se adapta nesse sentido, sim. Tem tempo? O problema do sono de ondas lentas é que vocês viram a foto da onda, ela é desse tamanho. Nossa onda de vigília é pititiquinha, curtinha. Então, se a gente acorda de uma vez no meio disso, a gente acorda meio perdido, justamente por isso que o organismo tem que dar uma adaptada em relação a isso. Então, assim, não é legal, você acorda cansado, você acorda com mal-estar, por conta, mais ou menos por isso. E um pouquinho só de sono já nesse horário já é suficiente para te deixar. Demora mais? Não. Você entra menos, bem antes disso. Porque você consegue ficar. Eu não sei te dizer, porque cada pessoa depende de situação. Se você está privado de sono, você já deita, já dorme sonhando. E quando a gente está privado de sono, é sério, quando a gente está privado de sono, o nosso organismo ele sente falta do sono REM, que é o primeiro a ser recuperado pelo nosso organismo, é o sono REM, que é o dos sonhos. Então, quando a gente está muito privado, a gente já dorme sonhando. Tanto é que quem tem apneia, quando usa o CPAP, que é aquele aparelho para tratamento da apneia, se ele faz uma polissonografia com a apneia, a primeira noite ele sonha a noite inteira, ele tem tipo 70%, 60% do sono dele é sono REM, porque o organismo dele está precisando recuperar isso. Então, a necessidade do nosso organismo na privação de sono, sempre é primeiro recuperar o sono REM e depois recupera o sono de ondas lentas. Porque o teu organismo cognitivo tem maior necessidade. Pode. Tem alguma dica específica para esse problema do acordar um pouco antes do horário? Porque às vezes você dorme assim, com um horário, não coloca despertador e acorda um pouco antes do... Né? Tipo no sábado e no domingo, né? Exato. Tem alguma coisa específica para isso? Não tem, porque o teu organismo já está habituado a dormir e acordar naquele horário. Eu também quero morrer no final de semana, se é por causa disso. Tipo, eu acordo domingo, 6h30, 7 horas da manhã, aí você fica enrolando, dá até uma cochilada, mas desperta. É porque você deve ser matutino. Se você fosse vespertino, se você está livre, você vai, normalmente. Dorme mais tarde. Consegue ir mais tarde. Síndrome das pernas inquietas, o exercício melhora muito. No projeto, no experimento que eu fiz, o exercício melhorou. Mas assim, não é igual um remédio que você toma e sarou para o resto da vida. Porque está relacionado com a liberação de dopamina e de beta-endorfina no teu organismo. Então, se você faz o exercício, libera, segura 2 dias. Então, você tem que fazer periodicamente, certinho. Porque não adianta fazer e aí... Porque eu tenho baixa de dopamina no meu organismo.
Então eu consigo melhorar sim. Mas é questão de ritmo mesmo. Quem tem pernas inquietas, se vai dormindo muito na madrugada, piora ainda mais. Então a pessoa tem que ter atividade física, antes de dormir é questão de alongamento. Alguns dizem que melhoram com alongamento, alguns estudos falam de alongamento, mais voltado para seguir certos hábitos, para poder melhorar. Medicamento, mas o medicamento a gente tenta resolver com exercício físico primeiro, para te falar a verdade, por conta de efeito colateral. Espera aí. Eu tenho um sono muito leve, durmo mal, durmo pouco, acordo com pouca coisa. Ainda para ajudar a fazer fluxo, então eu acordo várias vezes eu não estou passando mal. Então eu estou normalmente muito cansada. Para tentar recompor um pouquinho, eu estou começando a tirar um cochilinho depois do almoço, para tentar recuperar essa nova bem. Você acha que a atividade física poderia me auxiliar ou eu preciso de ajuda de um outro especialista? Gente, olha, tudo que eu estou falando aqui eu não sou médica, primeiro quero deixar bem claro isso. O que eu falo para vocês são coisas de pesquisa e o que a gente vem estudando. Eu não sei, não poderia te dizer isso, faça isso, faça aquilo, que vai melhorar, porque cada caso é um caso também, nós somos únicos, então o que vai influenciar em mim talvez não influencie em você, o que possa modular o teu sono talvez não module em mim. Então, assim, isso é de uma maneira geral que eu estou falando. Teoricamente, o exercício ele ajuda. A gente também tem que fazer testes na gente, começa a praticar atividade física, mas não sozinha, igual uma louca, tipo, procura um especialista formado em educação física, vão procurar um especialista em educação física para ajudar vocês. Tenta você mesma criar a tua rotina de coisas que podem melhorar ou não você. E eu sempre falo, quem tem alteração tem que procurar um especialista de sono, porque ele é o melhor a dar essa dica mesmo pra gente. Isso a gente tem que fazer. Aqui em Campinas a gente tem muito, São Paulo está muito próximo, tem também. Limeira é muito complicado, Limeira eu já procurei, lá tem raríssimos, então a gente tem que procurar. Mas aqui no centro, nesse meio aqui, a gente tem muito especialista. Então eu acho que isso é a melhor coisa, é procurar o especialista nesse sentido. Mas o exercício, com certeza, piorar ele não vai. Então, melhorar sim, alguma coisa ele pode trazer de melhora. Aí ele estava antes, espera aí, deixa ele primeiro. Se o exercício físico, independente do horário, ele vai atuar no sono, na melhora do sono, no geral ou nas fases? Se algum específico na fase? O exercício ele reduz a latência do sono de uma forma geral. Ele vai reduzir o tempo que você demora para começar a dormir. Ele melhora isso. Ele consolida mais o teu sono. Então, tipo, ele diminui o número de despertares que a gente tem durante a noite. Então, ele te deixa um sono menos fragmentado. Mas, por exemplo, não específico se é no sono REM ou na ondas lentas. Talvez, se você exercita um pouco mais, você tem um aumentinho do sono de ondas lentas, mas, assim, de forma geral, ele modula no conjunto. No todo. Quem que era? Você é. Se você está começando a dormir, de repente você toma um susto, do nada parece que está caindo, assim. Todo mundo tem isso, assim. É normal? É normal, é a tua onda cerebral, que você devia estar entrando em alguma fase do sono, o teu cérebro meio que deu uma despertada e aí te dá um tilt, assim. É normal. É normal, relaxa. Alguém que já acordou e não conseguiu mexer? Já tiveram isso? Eu morro de vontade de ter isso, gente, eu nunca tive. Morro. O que acontece? O teu cérebro acordou, mas a tua musculatura não voltou ainda está desligada. Então vão uns segundinhos para voltar. É normal, acontece. Ai, gente, o que aconteceu comigo? Eu morro de vontade. Sobre a paralisia do sono. Eu vi sobre isso que eles falam que a pessoa tem mais uma vez assim durante a vida. Só que eu tenho sempre isso. Sempre que eu viajo de ônibus ou de carro, eu tenho paralisia do sono. E é horrível, meu corpo paralisa inteiro e eu não consigo respirar. Eu tenho que tentar mexer alguma parte do meu corpo para poder voltar. O grande problema disso é que a pessoa fica desesperada. Então, ainda mais você que já está acostumada que isso acontece contigo, então acho que manter a calma é a melhor coisa. E talvez procurar um especialista para ver se é recorrente, né? Não sei, porque isso normalmente acontece uma vez na vida, as pessoas têm muito de vez em quando, mas assim, direto. Isso é quem tem narcolepsia, acontece muito com quem tem narcolepsia. Mas se você não tem os outros sintomas de narcolepsia, que é a sonolência excessiva, se leva um susto, cai, tem a cataplexia, então não tem como, não sei dizer. Mas isso é um distúrbio do sono
A narcolepsia é um distúrbio do sono, é. Agora, a paralisia do sono, ela está associada à narcolepsia, mas tem que saber se você tem os outros sintomas também, se eles também acontecem junto, né? Então, o especialista é a melhor coisa. Certo? Gente, obrigada. Ok, novamente aqui, vamos fazer o fechamento, agradecimento ao professor André pelos esclarecimentos em relação a sono, exercício físico, os benefícios de tudo isso, para vocês poderem aí buscar outras fontes de informação, buscando aprimoramento. Ok, pessoal, boa tarde para vocês. Boa tarde, e a gente obrigada. se encontra na próxima palestra aí, saiba mais. Oi!